Bem-vindos. Vamos começar estabelecendo nossa motivação pura, a motivação criada. Sua Eminência Chagdutuko Rinpoche nos dizia que para nos orientarmos no caminho espiritual, nós precisamos de uma meta em direção à qual trabalharmos. Da mesma forma, a flecha precisa de um alvo. Por meio da bodhicitta, o passo seguinte de acesso à prática nas tradições Mahayana e Vajrayana, nós visamos atingir um estado de total liberdade, atingir o estado de iluminação para o benefício dos outros seres a cada momento que nós praticamos. Ele disse essa melhor meta possível que nós podemos ter. Ele diz a bodhicitta constitui a base, o fundamento de tudo que nós fazemos, como a raiz de uma árvore medicinal, cujos galhos, folhas, flores produzem todos os medicamentos necessários para preservar a vida. A qualidade e a pureza e os resultados da nossa prática dependem do fato de a bodhicitta permear cada um dos métodos que nós utilizamos, seja uma única prece, um único mantra que nós façamos. Com ela, tudo fica assegurado, sem ela, nada funciona, em termos do nosso objetivo maior. É por essa razão que, desde a primeira vez que nós ouvimos ensinamentos, constantemente nos é dito: estabeleçam a sua motivação, a liberação de todos os seres como objetivo de sua prática. Nós nos tornamos recipientes apropriados para os ensinamentos e praticamos, transformando motivação autocentrada numa motivação altruísta, através de estabelecermos a motivação de bodhicitta. Ele também diz que a bodhicitta tem 3 componentes: a compaixão pelo sofrimento de todos os seres, a aspiração de iluminação para o benefício de todos os seres, chamada bodhicitta da aspiração, e a participação ativa no caminho da liberação para conquistar esse objetivo, a bodhicitta da ação. A expressão bodhicitta em sânscrito é traduzida para o tibetano como Jamchu Sen. Jam, que significa remoção dos obscurecimentos. Chub, a revelação de todas as qualidades perfeitas internas. E Sen, mente. Então, por meio da prática da bodhicitta, nós purificamos os obscurecimentos e fortalecemos nossas qualidades positivas intrínsecas, revelando a mente iluminada. Sonsa Chense Rinpoche também, no seu comentário sobre o caminho do Bodhisattva de Shantideva, ele fala da bodhicitta, da palavra em sânscrito, chitta significando mente, pensamento, atitude, e bodhi, iluminação ou despertar, como despertar da mente de um Buda. Isso nos leva à mente da iluminação, ou à mente desperta, a atitude da mente que se inclina para o estado búdico, o estado iluminado, que é completamente imbuída de compaixão. Shantideva, no caminho do Bodhisattva, diz: esse estado de mente tão precioso e nobre surge como um verdadeiro assombro nunca antes visto. E Sonsa Chense diz, na verdade, tendo em vista a orientação habitual que a nossa mente tem, fixada como ela é na realidade de um eu, no autocentramento, enraizada na dualidade de sujeito e objeto, envolvida com esses hábitos desde um tempo sem princípio no samsara, o fato de um impulso de um altruísmo perfeito realmente surgir em nós
é realmente uma possibilidade, ele descreve como um milagre. Dizer que isso é possível é uma afirmação impressionante sobre o potencial de nossa mente. E aqui ele não sobre momentos de inspiração que nós temos de beneficiar os seres, mas um constante altruísmo perfeito, onde nenhum ser é excluído de nossa intenção. Bodhicitta é em si tão extraordinária que Shantideva, no caminho do Bodhisattva, tal como em uma noite escura com nuvens negras. Um relâmpago repentino resplandece e tudo clareia. De igual modo, raramente, pelo poder dos Budas, pensamentos virtuosos surgem nesses mundos breves e passageiros. É com um espírito de estímulo, Dzongzha diz que Shantideva celebra logo de início no caminho do Bodhisattva a Bodhicitta com o intento de preencher a nossa mente de entusiasmo e orientar a mente na direção de um objetivo maior. Ele encoraja a si mesmo e aqueles que entram em contato com esse trabalho, primeiro na direção de aspirarmos por um nível de altruísmo tão profundo como esse, e depois no empenho prático de um Bodhisattva, do caminho de um Bodhisattva. Então ele diz uma vez que a nossa atenção tenha sido chamada em relação a essa possibilidade de altruísmo, uma vez que nós tenhamos tido o impulso de realmente gerarmos essa intenção. Então a tarefa é consolidarmos. Para protegermos esse impulso sem nunca permitir que ele desapareça. E ele diz a importância disso é muito óbvia, nós só precisamos considerar a fragilidade dos nossos estados mentais durante um único dia. No momento, nós temos um pensamento altruísta em relação a todos os seres vivos. No próximo momento, nós de novo cedemos as nossas aversões por aqueles que pensam diferente de nós ou nos causam algum desconforto. E nesse sentido, ele diz que Shantideva diz pensamentos virtuosos surgem neste mundo breves e passageiros. Nós podemos pensar que a nossa mente é, talvez na maior parte do tempo, relativamente positiva, que nós temos de uma certa forma uma intenção altruísta, mas ele nos chama a atenção para como nos pequenos detalhes do dia a dia a nossa mente ainda se perde em apegos e aversões e o nosso altruísmo ainda é limitado. Às vezes em pequenas atividades, como por exemplo nos alimentarmos. Às vezes nós estamos num buffet, o que hoje em dia nós não estamos fazendo com muito mais frequência, mas às vezes nós observamos um alimento que nós gostamos e tem ali o último pedaço dele e a pessoa à nossa frente acaba pegando aquele último pedaço de um alimento que nós queríamos muito comer, que tínhamos apego por aquilo naquele momento. Então, pequenas atitudes do dia a dia, pequenas circunstâncias do dia a dia, às vezes nós observamos apegos e aversões. Observamos a nossa mente saindo desse espaço de um altruísmo perfeito. Ele disse isso é importante porque mesmo as realizações, experiências meditativas que surgem para aqueles de nós que já se treinam com a prática formal, elas se evaporam. Se nós não somos cuidadosos, o nosso entusiasmo também desaparece em meio aos nossos hábitos antigos. E ele disse, é possível embarcarmos na prática do Dharma de Buda e ainda assim, se não somos cuidadosos e diligentes, sentirmos que saímos de mãos vazias.
Quando nós falamos sobre o sofrimento, é importante nós compreendermos que isso é importante em relação ao altruísmo. É importante compreendermos que a ideia de uma punição de nossos pecados, de nossos erros, é estranha à compreensão budista. No budismo, o sofrimento é uma consequência das ações em si, não uma retribuição infligida por um poder externo. E é importante entendermos isso em todas as circunstâncias. Caso contrário, é difícil mantermos o nosso altruísmo em relação àqueles que são extremamente negativos. A doutrina do karma, ela tem uma mensagem muito importante, que a experiência dos estados dos seres são consequências de suas próprias ações, que nós somos os autores de nosso próprio destino. No caminho do Bodhisattva, por exemplo, Dzongzа Chense diz: a preocupação constante e decisiva de Shantideva é com as dificuldades do próximo. Ele não afasta os olhos da dor e do sofrimento de cada ser. Ele está pronto para confrontar o sofrimento em toda a sua difícil realidade, tendo abandonado todo o pensamento de um conforto pessoal ou segurança. Ele não se retrai por medo ou por aversão ou repulsa, mas ao contrário, ele olha para o cerne do sofrimento de forma inabalável, com intensa firmeza de propósito em relação a esse altruísmo perfeito. Ele não está nem revoltado com as circunstâncias do samsara e nem deprimido com isso. Sua tônica é uma coragem profunda. Muitas e muitas vezes, nesse seu trabalho no caminho do Bodhisattva, a compaixão surge não como um estado de uma mente cheia de mágoas e ressentimentos, mas com uma constante preocupação em proteger o outro, com uma confiança heróica. Na descrição do sofrimento, Shantideva tem uma ausência notável de julgamentos. Isso vem à tona claramente quando ele dedica os méritos de sua obra, onde ele dedica os méritos mesmo para os seres dos renascimentos mais inferiores. Quando nós falamos em karma, se você atinge um renascimento extremamente difícil, inferior, isso é fruto de coisas extremamente negativas que você fez. Ainda assim, Shantideva diz que o fogo seja apagado com uma chuva de água com perfumes de flores, que geleiras se derretam, prisioneiros sejam libertados e confortados pelas presenças dos grandes bodhisattvas. Dzongzа Chense diz: isso é uma visão maravilhosa, esse nível de altruísmo perfeito. Ele diz: o desejo evidente de Shantideva é simplesmente o de salvar do sofrimento em si, sem questionamentos. Nós, por outro lado, tendemos a ter um sentimento de indignação com as negatividades dos outros. Que os seres negativos sejam mesmo condenados, que eles estão onde estão, se passam por coisas difíceis por uma boa razão, afinal de contas, eles são tiranos. Mas a força e a imparcialidade da compaixão de Shantideva apontam para uma nova visão das coisas, essencialmente baseada não em conceitos comuns de nossas visões limitadas, mas na compaixão e na sabedoria da vacuidade, da essência de todos os seres, de todos os fenômenos. Ao invés de dividir o mundo em compartimentos entre pecadores e justos, entre abençoados e amaldiçoados, o budismo foca as aflições do samsara como elas são como um todo.
No samsara, na experiência cíclica, onde ainda não somos livres de confusão e sofrimento, todas as experiências de prazer e de dor têm as suas raízes em ações anteriores. A mente condicionada pela ignorância, por ignorar as coisas como elas realmente são, se move em direção a atrações e aversões, o que leva a toda uma gama de emoções negativas. E dessa forma nós só podemos responder de uma forma autocentrada às coisas que surgem no dia a dia. Então, Zatyansi diz que seria um engano acusarmos Shantideva de um nihilismo moral. Ao contrário, sua compaixão incondicional chama atenção para o fato de que a lei do karma nem sempre corresponde à justiça humana que nós temos. E tampouco ela provê um fundamento para nos sentirmos ultrajados com os seres. Uma vez que toda experiência é fruto de ações que nós mesmos criamos no passado, a consequência é que no samsara realmente não há vítimas. E ele diz, isso é uma perspectiva muitas vezes difícil de nós aceitarmos. E é claro que quando nós vemos algo errado, por exemplo, nós devemos agir da melhor forma possível, da forma mais positiva possível, devemos tentar beneficiar a situação da forma mais positiva possível, devemos oferecer a nossa contribuição, mas isso não nos dá a justificativa de também nos perdermos em emoções negativas. O budismo ensina que o objeto da compaixão é simplesmente o sofrimento e não seria correto nos retrair da compaixão pelos seres que nós consideramos culpados e reservá-la apenas para os seres que nós consideramos merecedores. Para Shantideva, uma vez que o sofrimento permeia tudo, permeia todos os seres, em todos os momentos, independentemente das circunstâncias, todos os seres são merecedores, objetos merecedores. O voto de um Bodhisattva é, então, o de liberar os seres do sofrimento, em outras palavras, de liberá-lo das causas que criam o sofrimento. Então, a tarefa de um Buda, a tarefa de um Bodhisattva, é ensinar e mostrar o caminho, no primeiro momento, mostrando os valores que devem ser adotados e abandonados, os meios pelos quais os estados mentais benéficos e propícios acontecem, são produzidos em nossa mente, e depois ensinando a sabedoria por meio da qual essa experiência de confusão e de sofrimento é completamente transcendida. O tempo passa e ao perceber a natureza da oportunidade que temos agora, ao ver que ela escorre por entre nossos dedos a cada minuto que passa, Shantideva responde com uma nota de urgência, dizendo, pois é como se por acaso eu vinha ganhar esse estado tão difícil de ser encontrado, no qual eu posso agora me ajudar. Se agora com tal discernimento eu for mais uma vez enviado para as experiências inferiores, eu estarei como que entorpecido por um feitiço, como que reduzido a total negligência. Não sei o que embota minha inteligência. Nas garras de quem caí prisioneiro. Então, Zatyansi diz, a situação é certamente perigosa, mas no que consiste esse perigo ao qual ele se refere? Ele diz, são os kleshas. E o que são kleshas? As emoções negativas, emoções aflitivas,
a raiva, o orgulho, a aversão, seja em que nível forem, elas são as raízes do sofrimento. Ao mesmo tempo, esses kleshas, essas emoções negativas, por mais terríveis que possam ser seus efeitos, se nós prestarmos atenção, elas não são nada mais do que pensamentos, estados mentais sem substância. Então, Shantideva também questiona como é que meros pensamentos podem causar tanta devastação na mente. E Dzongzar Khyentse responde dizendo simplesmente porque nós permitimos que isso aconteça. Os inimigos são as aflições, os pensamentos de orgulho, de raiva, de aversão. E a arena onde tudo isso acontece é em nossa mente. Uma vez estando claro que o problema está na mente em si, e mais do que isso, nas emoções e pensamentos que nelas surgem. De um lado, nós podemos dizer que a tarefa é simples, lidar com os pensamentos e as emoções. Mas ele diz, é difícil nos tornarmos conscientes de como os pensamentos surgem e se desenvolvem. E Shantideva também nos fala sobre isso no capítulo em que ele nos fala da importância da constante vigilância. Ele diz, da mesma maneira que a mente é a fonte de todo sofrimento, ela também é a fonte de toda alegria. A mente é a mente que aprisiona, é a mente que nos liberta. Então ele diz, a boa notícia é que a mente pode ser treinada. Shantideva disse, com a corda da atenção, o elefante da mente for amarrado de todos os lados. Nossos temores se dissiparão, todas as virtudes cairão em nossas mãos. Então, o problema essencial não é o obscurecimento ocorrer na mente, mas não estarmos cientes de que ele está presente. E mesmo estando cientes que ele está presente, às vezes considerá-lo tão insignificante e pequeno que não damos importância a ele. Mas Dzongzar Khyentse diz, a explosão repentina de uma raiva destrutiva, uma palavra arrogante, podem ter consequências que mudam a nossa vida. E mesmo que as consequências pareçam menores, elas são infalíveis. Mas como nós nos tornamos tão treinados que nenhum impulso da mente, por muito insignificante que seja, nos passe desapercebido? Ele diz, não há soluções mágicas. A técnica prescrita nesse caso em particular, por Shantideva, é a da vigilância constante. Uma atenção contínua sobre o que está acontecendo em nossa mente. Ele diz que nós devemos cuidar da nossa mente, o que se passa nela, com o mesmo cuidado que nós teríamos com um braço quebrado ou machucado quando estamos em meio a uma multidão descontrolada. Então, Shantideva recomenda que tão logo nós percebemos o impulso de cometermos uma ação, de falarmos alguma coisa, nós temos uma constante atenção com o que está em nossa mente. Qual é a nossa verdadeira emoção? Qual é a nossa verdadeira motivação? Que emoção está por trás daquilo? Devemos ter o hábito de nos autoexaminarmos minuciosamente, sem tensão, mas com uma presença mental constante, com uma vigilância constante. Dzongzar Khyentse diz, tendo em vista o grau de autoconsciência que isso requer.
Não é surpreendente o fato de Shantideva se referir aos mínimos atos do nosso comportamento cotidiano, que nós muitas vezes pensamos que são muito insignificantes, como sendo extremamente importantes de serem. Nessa prática, na verdade, são precisamente os pequenos e frequentes impulsos e padrões de comportamento que necessitam maior atenção. Porque, de qualquer forma, tudo o que nós fazemos afeta o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente da nossa sociedade como um todo, de todo mundo. Por isso ele diz, é significante a forma como nós nos relacionamos com a atividade de nos alimentarmos, de andarmos, de cumprimentarmos uma pessoa na rua por um minuto que seja. Um aumento de consciência do tipo que Shantideva advoga é responsável por despertar uma compreensão daquilo que, para a maioria de nós, mesmo que não passe desapercebido, muitas vezes passa por nossas mentes sem que tenhamos nenhum tempo de analisá-los, ou sem que usemos nenhum tempo para realmente olharmos para essa experiência, do que se passa em nossa mente, com uma maior análise. As emoções negativas, é importante entendermos que elas são totalmente prejudiciais ao nosso treinamento. É importante entendermos que elas arruinam em um instante todo o progresso e mérito alcançado. Sendo assim, começa a surgir, ele diz, uma questão crucial para nós. Como nós nos comportamos num ambiente hostil? E para isso também, passo a passo, Shantideva em particular, no caminho do Bodhisattva, se foca na origem do problema. Por exemplo, da emoção da raiva, a base da raiva e de todos os obscurecimentos. É o apego ao eu, o autocentramento, onde nós temos uma atitude como se fôssemos o centro do universo. Um universo interpretado entre compartimentos daqueles que são nossos amigos ou inimigos, aqueles que nos ajudam, que nos prejudicam, aqueles que nos trazem conforto ou nos trazem desconforto. É claro que no budismo essa é uma questão extremamente central e importante e é apenas sobre a luz dos ensinamentos completos sobre a natureza última, a vacuidade, que ela pode ser satisfatoriamente discutida. Mas nesse contexto, Shantideva nos fala no nível da prática relativa. E sua preocupação é mostrar como é possível lidar com o problema dos inimigos, com as questões de agressão, com o desejo da retaliação, no contexto das experiências do nosso dia a dia. Os argumentos de Shantideva são habilidosos, sua lógica implacável, não apenas no sentido que nunca devemos permitir que uma resposta raivosa se desenvolva, mas também que as situações de conflitos sofridas e resolvidas com paciência são indispensáveis para o nosso treinamento. A paciência, como Shantideva descreve, implica num grau de poder e coragem de nossa parte, um heroísmo supremo, destemidamente aperfeiçoado até a mais elevada intensidade. Mostra que a raiva, a reação normal à hostilidade e adversidade, não nos leva a nada mais do que o sofrimento. Ela
é nossa verdadeira inimiga, a semente que produz sofrimento. E por isso ela deve ser eliminada. A irritação contra o próximo, que é percebido como desagradável ou ameaçador, surge na mente e parece ser normal se ressentir com o agressor. Quando, por exemplo, nós sentimos um desconforto físico, talvez por causa de alguma comida que nos fez mal, nós não nos ressentimos com o nosso estômago por não estar se sentindo bem. Da mesma forma, o comportamento hostil de nossos inimigos, ou se nós achamos que nós não temos inimigos, daqueles por quem talvez nós tenhamos aversão, não surge, o comportamento hostil desses seres não surge espontaneamente, mas é um produto de causas e condições. Então ele diz, por que guardar rancor dos que são vítimas de suas próprias emoções negativas? É importante lembrarmos que os agressores estão agindo pelo impulso dos próprios obscurecimentos, criando as causas de seu próprio sofrimento. Ciente disso, Shantideva diz de que serve a raiva. É da emoção da qual eles são vítimas que eu devo me ressentir. Toda experiência é condicionada pelo karma. Acontecimentos que parecem estar além do nosso controle são de fato frutos de ações que nós cometemos no passado. Por isso Shantideva diz, aqueles que me ferem ou se levantam contra mim, é o meu karma que os está convocando. Shantideva mostra como os inimigos não são meramente objetos de tolerância, mas eles devem ser apreciados como ajudantes indispensáveis no caminho de um bodhisattva. Ele diz, inimigos fazem por nós o que nenhum amigo faz. Quando nos despertam para a realidade de nossos apegos, vermos nossas próprias negatividades e limitações, nos oferecendo oportunidade para paciência, para purificação e esgotamento de nosso karma negativo. Assim, a conclusão que ele chega é dizer que eles, tal qual as próprias bênçãos do Buda, barram o meu caminho determinado que eu estou a mergulhar de cabeça no sofrimento, no sentido de seguir minhas emoções negativas sem me dar conta disso. Como poderia eu me enraivecer com eles? Além disso, por mais que possamos pensar que nós somos virtuosos nesse momento, que temos boas condições nesse momento, nos Achyens de Shantideva nos assegura que a luz nos recessos de nossa mente desde um tempo sem princípio, há resíduos kármicos mais do que suficientes para nos levar a experiências difíceis. Por isso ele diz, tire proveito deste barco que é o seu corpo humano agora, enquanto ainda o possui. As qualidades necessárias são coragem profunda e a recusa inabalável de desistirmos do nosso objetivo. Shantideva chama atenção para o fato de que se nós queremos usar desculpas como o esforço para isso, para esse nível de altruísmo está além das minhas capacidades, ele diz, além disso não corresponder aos fatos, isso nada mais é do que apenas uma atitude de indolência. Afinal, ele diz, com perseverança, até mesmo os insetos podem alcançar a liberação. O Bodhisattva em treinamento, então, com uma intenção consolidada pelo cuidado, pela vigilância, pelo aperfeiçoamento da paciência e inspirado pelo desejo de trabalhar incansavelmente até que o objetivo seja alcançado, prossegue abraçando a verdadeira e genuína disciplina de transformação da mente.
Sua Eminência Chagdatuko Rinpoche diz, com o tempo, com o amadurecimento de nossa prática de meditação, nós podemos usar também diferentes métodos, do método da contemplação, onde nós usamos um pensamento para transformar pensamento, o apego à felicidade dos outros como antídoto ao apego à felicidade própria. Com o tempo também nós poderemos usar uma abordagem que revele a natureza mais profunda das emoções no momento em que elas surgem, reconhecendo sua natureza vazia. Se formos capazes de afrouxar o hábito mental a esse autocentramento, a dualidade, poderíamos experimentar a verdadeira essência ou base de uma emoção e dessa forma liberá-la em sua própria base. Ele diz, embora os ensinamentos do Buda que recebemos são a chave do conhecimento que nos permite transformar, pacificar, treinar completamente a mente. Somente nós podemos fazer isso. Ninguém pode fazer por nós. Somente nós podemos descerrar sua verdade mais profunda, expondo nossa natureza búdica e suas capacidades ilimitadas. Como é dito naquela prece, todo fenômeno surge de uma causa, e sobre essa causa o Tathagata, o Buda, ensinou. O que detém a causa, o vitorioso, explicou. De forma alguma cometa não virtude. Pratique a virtude inteiramente. Dome totalmente a sua própria mente. Esse é o ensinamento do Buda. Somente ao revelar por inteiro a verdadeira natureza da mente e alcançar a iluminação, nós podemos encontrar felicidade duradoura e ajudar os outros a fazer o mesmo. Essa é a meta maior do nosso caminho de treinamento, do caminho espiritual.